E para a nossa entrevista de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do arroz e quem vem com esse bate-papo com a gente aqui trazendo esse assunto é o Evandro Oliveira, ele que é analista das safras e mercado. Evandro, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos. Vamos falar do nosso amigo arroz. Vamos lá, quem fala é esse nosso amigo arroz, Vlamir Brandalize, também um abraço para ele se estiver assistindo por aqui. Evandro, eu queria te perguntar como é que está o andamento, a colheita do arroz no Rio Grande do Sul começou, em que ritmo que a gente já vê esses trabalhos acontecendo? Com certeza, os trabalhos de colheita vão avançando, fronteira oeste, já regiões como Itaqui, Maçambará, já com um progresso mais avançado, outras regiões avançando gradualmente. Os trabalhos se intensificaram nessa segunda quinzena do mês de fevereiro, como esperado, e algumas surpresas começam a aparecer, né? Como o aumento da área no Rio Grande do Sul em relação à previsão inicial, um aumento que vem respondendo de acordo com aquelas perdas estimadas por conta da enchente, que parecem que não vão ser tão intensas como se esperavam, e algumas áreas que devem ser maiores por conta de um plantio mais tardio, fora da janela ideal. E quanto a isso, né, outras regiões do país também, Santa Catarina bastante avançado, outras regiões do país também bastante avançadas, a colheita vai avançando, as perspectivas bastante positivas, né, assim como em toda a região arrozeira do Mercosul, e todas essas informações vão confirmando uma safra bastante robusta. Evandro, esse aumento de área no Rio Grande do Sul, ele se deu nas regiões que foram menos afetadas pelas enchentes, correto? A região central do estado, né, foi a grande surpresa. Se esperava, né, principalmente no final do ano de 2024, se estimava uma perda, né, em torno de 30 a 35 mil hectares por conta de áreas que foram severamente afetadas por conta da enchente, que ficaram com um solo sem muitas condições de plantio. Mas com atualizações e um grande esforço da cadeia produtiva, parece que essas áreas terão perdas menores, né? No caso, áreas menores ficaram sem condições de um plantio adequado. Juntamente a isso, áreas da campanha parece que vão ter uma área maior do que o esperado, né? Assim como outras regiões também. Juntamente com isso, áreas de soja tiveram um recuo maior do que o esperado, e tudo isso contribuiu para que a área plantada no estado do Rio Grande do Sul ficasse acima dos 950, 960 mil hectares. Estimativas apontam entre 970 até 980 mil hectares, com algumas perspectivas ainda mais otimistas, estimando quase 1 milhão de hectares, né? Mas de uma forma mais conservadora, né? De acordo com os dados do IRGA, né? Lançados na abertura da colheita do arroz lá em Capão do Leão, em torno de 970 mil hectares. Obviamente, nós devemos reforçar que essas áreas adicionais, somadas agora, né, em relação às áreas, as estimativas iniciais, que as estimativas iniciais apontavam entre 925 e 930, agora 970, essas áreas adicionais são áreas fora da janela ideal e não deverão ter médias de produtividade tão elevadas, né, por conta dessa janela não ideal. Então, juntamente com isso, agora vai se confirmando que a safra gaúcha deve passar com folga de 8 milhões de toneladas. Eu tô até com essa estimativa do IGA aberta aqui para te acompanhar no teu raciocínio, Evandro, para pontuar para o pessoal que está nos assistindo aí, essa estimativa que você trouxe de 970 mil hectares, isso se representa um aumento de 7,8% em relação à safra passada. Então a gente tem esse 7,8% mais ou menos que foi plantado fora da janela ideal? Não o 7% completo, né? Então, Tá. em relação à safra anterior, a gente tem que lembrar que a safra anterior foi
severamente atingida por conta do El Niño. Uhum. Então, foram eventos climáticos que vinham afetando as lavouras do arroz desde a virada do ano de 2023 para 2024, né? Chuvas fortes, ventos fortes, que lá entre dezembro e janeiro resultaram no acamamento das lavouras. Então, a safra anterior ficou perto de 900 mil hectares. Então, em relação à safra anterior, sim, entre 7% e 8%, né, os dados do IRGA, ele apontam 7 e alguma coisa, como tu mesmo falou, mas a previsão inicial era de 927. Então, em relação à previsão inicial, um pouco menos, né? Então, vamos colocar aí entre 35 e 40 mil hectares foram somados em relação à previsão inicial. Previsão essa lá de novembro, dezembro, o que entra em linha com as outras estimativas. Então, essas são as atualizações no momento. Foi um assunto bastante comentado na abertura da colheita do arroz lá em Capão do Leão e, como falado, né, vai se confirmando ainda mais uma safra robusta, tanto no Rio Grande do Sul quanto a nível nacional e também em todo o bloco do Mercosul. E Evandro, olhando para essa questão dessa safra mais robusta, os preços devem ficar como? O mercado ele já precifica, portanto, essa robustez da safra de arroz aqui no Brasil, também nos países vizinhos. Como é que você está enxergando esse cenário? Perfeita pergunta. Em relação a preços, se estimava inicialmente um piso para os preços do arroz no pico da colheita, ali em meados de março, em torno de R$ 85 e R$ 95 por saca. Agora, as estimativas, né, as projeções de preço já começam a apontar para um piso em torno de 80 ou potencialmente abaixo de R$ 80 por saca, o que torna o ano de 2025 ainda mais desafiador. Devemos lembrar que os custos de produção da cultura do arroz giram em torno de 90 a 100 reais por saca. Custos de produção, esse que é um assunto muito debatido pela cadeia produtiva, justamente em um momento onde o governo atua em diversas fontes na intenção de um barateamento dos preços dos alimentos. Esse que tem sido um assunto muito polêmico ultimamente, né? O encarecimento dos preços dos alimentos. E justamente esse ponto do custo de produção é um fator de muita atenção, porque agora, com uma safra ainda maior do que o esperado e um piso potencialmente abaixo de R$ 80 por saca, vai indicando um grande desafio para os produtores nesse ano de 2025, que obviamente deverão evitar comercializar abaixo do seu custo de produção, evitando prejuízos, né? E também não podendo levar a sua produção para comercializar no segundo semestre. Porque se levar para o segundo semestre, a nossa janela de exportação fica mais curta. Lembrando que Estados Unidos entra com a sua safra lá em meados de setembro. Então é um ano muito desafiador. O produtor deve aproveitar todas as oportunidades que deverão aparecer, porque também, falando ainda em relação às exportações, a disputa pelos principais países arrozeiros do Mercosul em relação às exportações deve se elevar, porque o Paraguai deverá ter uma safra robusta, o Uruguai já sente uma grande pressão nos preços e a Argentina agora não tem as retenções. Deve ser um país também bastante atuante nas exportações. Então, o grande desafio desse ano de 2025 deve ser o escoamento da produção. E todas as oportunidades devem ser aproveitadas nesse ano. Era nesse ponto das exportações que eu queria chegar com você, Evandro, já que você comentou nesses preços aqui no mercado interno, nesses preços da saca do arroz, sendo abaixo dos custos de produção. A gente tem um dólar ainda em patamar elevado, não foi como aquele dólar a mais de R$ 6 que a gente viu no final do ano passado, mas de uma maneira geral, os preços, as exportações por parte do agro brasileiro ainda seguem ali de alguma maneira competitiva. Então, quais são as estratégias para o produtor, para ele fazer esse escoamento então para o mercado internacional, talvez ali ter uma remuneração melhor?
Nesse momento, o mercado aguarda sinalizações do México. O México, a gente deve lembrar, é o maior país deficitário das Américas em termos de produção e consumo. Então, é o país mais visado pelos grandes exportadores. E aí entra também os Estados Unidos, que tem toda uma vantagem logística em relação às indústrias mexicanas. E nesse momento, os Estados Unidos também conta com preços muito atrativos, em torno de US$ 360 por tonelada para o casca, um pouco acima dos preços aqui no Mercosul. Então, ainda não temos essa vantagem que compense, né, o custo logístico para que o México redirecione suas compras aqui para o Mercosul. Então, as estratégias adotadas nesse momento devem ser uma proteção, né, uma boa gestão da comercialização por parte dos produtores, tentando buscar um retorno favorável nesse primeiro semestre, né, que possibilite o escoamento de uma parte da produção, evitando acumular estoques para o segundo semestre, porque aí sim pode dificultar ainda mais essa questão de uma recuperação dos preços que possibilite uma temporada de preços remuneradores. No segundo semestre, teríamos ali menos de 3 meses para um bom resultado nas exportações. Estados Unidos vem aumentando produção, Estados Unidos vem aumentando sua perspectiva de exportações, já na casa de 4 milhões de toneladas de estimativa de exportação. Então, um ano bastante desafiador. A gestão da comercialização nesse ano vai fazer toda a diferença e toda oportunidade tem que ser aproveitada. Em relação ao mercado interno, o consumo vem reagindo gradualmente. Pode ser que esse barateamento da matéria-prima, levando em conta a transmissão dos preços ao longo da cadeia produtiva, ali em meados de abril, a gente já deve perceber algum alívio no bolso do consumidor, com o arroz nas prateleiras mais barato. Isso pode vir a contribuir com o aumento do consumo. E levando em conta também a questão do encarecimento do preço dos alimentos. Pode ser que agora, nesse momento, o consumidor retorne ao básico, ao arroz com feijão, e isso venha a ajudar com o consumo desses itens básicos, itens que fazem parte da cesta básica de consumo. Então, são esses pontos que devem ser levados em consideração e, novamente, a gestão da comercialização, o aproveitamento das oportunidades que com certeza vão surgir, devem fazer toda a diferença nessa temporada comercial. Perfeito, Evandro. Se fosse possível, a gente ficava ainda aqui debatendo um pouco mais e trazendo mais alguns detalhes para costurar essa coxa de retalhos. O tempo é limitado, infelizmente, mas eu agradeço aqui as suas informações, a sua presença e digo que você e todo o time da Safras e Mercado são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, um forte abraço, um grande abraço para toda a audiência e até a próxima. Até!